Olá, sextos anos, professor Eduardo Queiroga, saudade de vocês, né? Mas isso está passando. Eu sei que vocês estão com saudade, né, de retornar às aulas. Eu também estou, né? Não é a mesma coisa, né? Essa interação nossa aqui através da internet, né? Nessas aulas à distância, não presencial, né? Mas feito disso, o capitão é necessário, é o que temos no momento. Pessoal, primeiro peço, né, que quem assistir esse vídeo saia falando para o coleguinha, ó, tem um vídeo do professor Eduardo, né, um vídeo de filosofia. Nós já estamos já na nona semana de aulas não presenciais. Nona semana, né? E eu notei que diminuiu muito, certo? O ritmo das atividades. Poucos alunos, alguns alunos estão deixando de fazer atividades. Melhorou muito a questão de colocar o nome para o professor identificar, melhorou muito, né? Mas eu peço, né, que quem fez atividade com esse coleguinha, fala para ele, você já fez atividade? Né? Porque isso é necessário, pessoal. É muito necessário. Hoje eu vou explicar, né? Eu vou explicar sobre a nossa atividade da semana, né, de filosofia, certo? O que está acontecendo? Eu passo um texto, né, e logo abaixo do texto vem as perguntas. Essa semana, na semana passada, uma mãe deixou um comentário dizendo que o texto estava muito difícil, né? E qual é a minha finalidade? A minha finalidade é que vocês leiam o texto, certo? E tentem responder. Esse texto da semana passada foi um texto atípico. O que é uma coisa atípica? Que não foi muito comum, porque eu pedi no final do texto que vocês pedissem ajuda de familiares ou de amigos para poder responder esse texto. Desde o começo das nossas aulas, eu expliquei que filosofia, que é o ato do conhecimento, de sempre estar buscando conhecimento, que vocês têm que ler. Tem que ler, pessoal. Tem que ler, certo? É por isso que hoje eu vou ler bem devagar, certo? Eu vou ler o texto, que é da nossa atividade, e depois vou, certo? Não vou responder as questões, mas vou mostrar mais ou menos como é que você deve fazer, beleza? Então vamos lá, certo? Sextos anos C, D, E, né? E, F, G e H. Então preste atenção, essa semana a nossa atividade tem como título o texto Olhar é o primeiro passo para filosofar. Olhar é o primeiro passo para filosofar. Então, tudo aquilo que eu vou olhar, eu vou pensar, né? Eu penso que é a maneira de filosofar, certo? A maneira de filosofar. Então, vamos lá, né? Então, a filosofia é constituída por diversas maneiras de olhar e buscar o saber. Olhar para descobrir e admirar, olhar para ver e rever, certo? Então, o que é que isso significa? Né? Você deve analisar bem uma coisa. Deixa eu dar um exemplo. Você vai atravessar uma avenida, uma rua. Você vai ter que olhar de um lado, olhar no outro, analisar bem se não está vindo carro, se não está vindo moto, certo? Pensar, não é chegar assim, embora que tem pessoas que fazem assim, não quer nem saber, atravessa do mesmo jeito. Então, isso é um exemplo. Então, pensar, analisar para poder efetuar, né, aquele ato, certo? Então, isso é que o texto no começo está dizendo. Então, continuando, certo? Quando se admira, o pensamento está em plena atividade, filosofando, refletindo. No universo da filosofia, refletir é uma oportunidade para aprofundar a nossa observação.
revelando impressões, sentimentos, dúvidas e pensamentos. Outra coisa, pessoal, pensar em tudo que vai falar, né? Às vezes uma simples palavra magoa aquela pessoa, então a gente tem que pensar para poder falar, certo? Tem que ser sábio nessa hora. A filosofia ensina isso, sábio nessa hora. Às vezes a gente tem que falar pouco, mas o necessário, certo? Vamos lá, deixa eu só ajeitar meu texto aqui, então. A pergunta é que se move a filosofia. Da reflexão e nos aproximam do filosofar. Uma pergunta revela o que não vemos e nos ajuda a mais além. Para ver além, ajuda-nos a saber mais sobre algo que já conhecemos um pouco. As perguntas colocam o pensamento em movimento. Porém, a filosofia não requer apenas perguntas e respostas, requer apenas argumentos, ou seja, razões que justifiquem diversas opiniões daqueles que refletem sobre algum tema. Na Grécia, há aproximadamente 2.500 anos, a grande diversidade da natureza e suas transformações despertam as reflexões dos primeiros filósofos sobre a origem de tudo e o que existe. Esses filósofos acreditavam que, apesar das diferenças, era possível haver algo em comum entre todas as coisas. Concluíram que tudo resulta das transformações de um único elemento. Empedocles, um desses filósofos, afirmou que a origem de todas as coisas estava em 4 elementos. Atenção aí, pessoal, os 4 elementos: água, terra, fogo e ar. Então esse filósofo aqui, desse nome bastante diferente, Empedocles, foi ele, que deduziu, que esses 4 elementos estavam interagindo, e é muito necessário, que a água, terra, fogo e ar, certo? Continuando o texto. Segundo ele, a mistura desses ingredientes, que são essenciais para a nossa vida, em diversas combinações e quantidades, seria responsável pela variedade do que vemos. E a destruição das coisas seria uma nova separação desses componentes primitivos. Certo? A última parte agora do texto. Vamos lá, pessoal. Já Demócrito, outro filósofo, Demócrito, concluiu que era possível todas as coisas em partes, cada vez menores, até que se chegasse a pedaços tão minúsculos que não poderiam mais ser vistos ou divididos. Chamou essas partículas de átomos. Afirmou que os átomos possuíam formas e tamanhos diversos e que se juntavam uns aos outros, em diferentes posições e quantidades, dando origem a todas as coisas. Também refletiu que eles poderiam se separar novamente, para se unirem com outros átomos, fazendo desaparecer o que existia e surgirem novas coisas. Séculos mais tarde, comprovaram que a teoria de Demócrito estava certa em vários aspectos. Então, pessoal, preste bem atenção, tem que ler. Ler é importante. Viu como eu li o texto bem devagar, com atenção? Isso vocês têm que fazer. Tem momentos na nossa vida, que a gente tem que se dedicar àquilo, certo? Então o texto é importante. Chega para o texto, lê com atenção. Se puder, reler, certo? Para poder responder as questões. Por exemplo, essa questão aqui, a primeira. Qual foi o filósofo que afirmou que a origem de todas as coisas estava em 4 elementos: água, terra, fogo e ar? Fácil, pessoal. Eu não vou responder. Eu acabei de falar o nome dele, certo? Então presta bem atenção, São 6 perguntas só, certo? Então, se você ler com atenção, certo? Você responde tudo. Lembrando que eu corrijo todas as atividades. Aquelas pessoas, aqueles alunos que não estão fazendo atividade ou faz pela metade, preste atenção.
porque eu vou corrigir e vou devolver, né, aquela atividade que não esteja, né, completa, feita, certo? Preste atenção quando enviar. Quando você for enviar a atividade, tem aluno que está enviando sem estar o anexo. Chega em branco para o professor. Certo, pessoal? Então, eu espero ter esclarecido, certo? Lê com atenção, né? Assiste esse vídeo. Esse vídeo também está no canal do professor Eduardo Queiroga, no YouTube, né? Curte lá minha página, lá também, beleza? Deixa um comentário, tá bom? Então, certo? Boa sorte, pessoal, né? Bons estudos, vamos estudar, que a gente só consegue alguma coisa na vida se estudar, beleza? Tchau, pessoal!